Olá, meus queridos irmãos e meus amigos. Vamos aprender mais uma lição da Palavra de Deus sobre a sua boa, agradável e perfeita vontade. Não é bom a gente poder descobrir qual realmente é a vontade de Deus? Nada pior do que se andar no obscuro, na escuridão, sem saber realmente onde estamos, o que estamos a fazer e para onde estamos indo. A Bíblia Sagrada é a luz que ilumina os nossos pés. É lâmpada para os nossos caminhos, disse o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Portanto, aqueles que andam na luz não erram. Estamos diante da luz de Deus através da sua palavra escrita. Portanto, estamos aqui aprendendo lições preciosas para a nossa vida. Você que tem um zelo especial por você mesmo, que gostaria muito e deseja muito de fazer a vontade de Deus, é claro, você está no lugar certo, na hora certa, diante da palavra certa. Vimos na mensagem anterior que a vontade perfeita, agradável, boa de Deus é que todos os homens se salvem, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas aprendemos que tudo isto há uma razão, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos ver mais uma façanha da vontade boa, agradável e perfeita de Deus? Vamos lá. Eu quero ler agora 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Parar um momentinho nessa parte do versículo para dar uma explicada. Pedro está escrevendo e ele, usado pelo Espírito Santo, é claro, para escrever uma palavra inspirada, ele nos dá uma grande lição. Ele diz, olha, o Senhor não retarda a sua vinda ao mundo. Ele prometeu de vir ao mundo, de voltar ao mundo, mas ele não retarda. Ele diz, a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham ou tenham por tardia. A promessa dele é de voltar ao mundo. Se você ler João capítulo 14, você vai ver que ele disse, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar os lugares, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Versículo 18 ele disse, vou e venho para vós. Versículo 28 ele diz, não vos deixarei órfão, eu vou e venho para vocês. Então a grande promessa de Jesus é de voltar a este mundo. E ele diz, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda, muito embora alguns estejam achando muito tardia. E, na verdade, muita gente já tentou antecipar a volta de Jesus ao mundo, não consegue porque ele disse que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Mas ele disse, ele não retarda, ele não atrasa. Na hora certa, no momento certo, ele vai voltar. Você é daqueles que já ouvi muitas vezes dizendo o seguinte, já ouvi os pregadores pregando desde que eu nasci que Jesus voltaria e até hoje ele não voltou. E usando isso como um pretexto para não crer na promessa de Jesus, olha, o que ele está dizendo aqui, repito mais uma vez, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O que tem a ver isto com a vontade boa, agradável e perfeita de Deus? O restante do versículo vai explicar isso. Mas ele é longânimo, paciente, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Veja que aqui nós temos mais uma façanha da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz, a razão por que Jesus ainda não voltou, que já deveria ter voltado,
mas ele ainda não voltou, é por causa da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, não querendo, aqui entra a vontade de Deus, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele fala sobre uma base fundamental para a salvação, que é o arrependimento. João Batista, quando ele veio ao mundo, em Mateus capítulo 3, a primeira mensagem que ele pregou e que o globo terrestre pôde experimentar e ouvir, na época foi o arrependimento. Apareceu João Batista no deserto dizendo: arrependei-vos. Jesus, após ser batizado, ele iniciou o seu ministério pregando o arrependimento. Ele ordenou seus discípulos que pregassem o arrependimento. Os seus discípulos saíram e fizeram exatamente como ele mandou. Quer dizer, eles pregaram o arrependimento. E o que significa realmente o arrependimento? Mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de propósito. E essas mudanças ela vem acompanhada pela prova dos frutos. Como disse João no capítulo 1 de Mateus, produzi, pois, fruto digno de arrependimento, por um conserto total do nosso caminho. Ele diz: endireitai os vossos caminhos, pela confissão dos nossos pecados, como ele diz também no capítulo 1 de Mateus, que eles vinham confessando os seus pecados. Portanto, o arrependimento é a base para se cumprir a vontade de Deus. Precisamos ser salvos, assim como Jesus é o único mediador para que recebamos a resposta da nossa oração ou tenhamos uma comunhão com o Pai, assim também o arrependimento é a única maneira pela qual uma pessoa possa cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus disse isso no livro de Lucas. Ele disse: olha, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Mas ele é longânimo, ele não quer que alguns se percam, mas sim que todos venham arrepender-se, conhecendo Jesus como Salvador pessoal. Você já arrependeu? Você já se converteu? Já voltou para Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador? Isso aconteceu no livro de Atos, capítulo 2. Enquanto Pedro pregava sobre o arrependimento, uma multidão levantou e disse: varões e irmãos, o que devemos fazer? E Pedro explicou: arrependei-vos. Eles arrependeram, receberam a palavra de Deus, e no versículo 41, a Bíblia diz que aqueles que de bom grado receberam a palavra, baseado no arrependimento, foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O caminho é este. Estamos aqui indicando, mostrando pela palavra de Deus, autorizados por Ele, para lhe dizer que não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade dele é que sejamos salvos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias, muito obrigado pela tua boa, agradável e perfeita vontade. Obrigado pela salvação ter nos alcançado, Senhor, abrindo as nossas mentes para conhecer o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, no teu Filho amado Jesus Cristo, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta é minha oração, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.